Oi, eu sou a Ju, do Aprendendo Crochê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer uma blusa de crochê com mangas. Para isso a gente vai utilizar 3 novelos do fio Cake, da Coats. Esse fio é um fio 100% acrílico e ele promete aqui que não faz bolinha, é anti-peeling, né? Não levanta aquelas bolinhas na blusa, então ideal para esse tipo de peça. Ele é mesclado, a cor dele é a cor 00022. A Tex 390, ele vem com 250 metros, 100 gramas, e ele é 100% acrílico. Eu vou utilizar também agulha de crochê 4 milímetros, para deixar os pontos bem fofinhos, e agulha de tapeçaria número 7 para o acabamento dos fios. Então, muito importante que você deixe nos comentários o que você achou dessa aulinha, se você gostaria de mais aulas com o tema. Super importante para a nossa equipe saber a sua opinião, o seu retorno, tá? Então, deixa nos comentários a sua opinião. Vamos à aulinha? Como nós vamos começar aqui a nossa blusa pela parte de cima, você deve ter a medida da circunferência da cabeça da pessoa ou da sua cabeça. Nesse caso, eu vou trabalhar 55 centímetros de correntinhas. Trabalhando dessa forma, ela já passa na minha cabeça, mas você vai tirar a sua medida, tá? No meu caso aqui, serão 96 correntes, ou cadenas, ou chain, para começar aqui a minha blusa. Vai dar 96 correntinhas essa minha medida. E o fio que eu vou usar, então, é a Tex 390. Então, você tira a medida da circunferência da cabeça, essa é a medida das correntinhas iniciais. Vamos fazer aqui a laçada inicial e 55 centímetros de correntinhas, no meu caso, 96 correntes. Então, eu trabalhei aqui os meus 55 centímetros de correntinhas, ou 96 correntes. Tem que ser uma quantidade que possa ser divisível por 6, porque eu vou dividir os aumentos em 6 partes. Então, eu vou vir aqui pelo direito das correntinhas para ela não torcer, ó. E vou fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó, formar um círculo. Então, para exemplificar melhor aqui, ó, como é uma quantidade divisível por 6 e a minha pala vai ficar dessa forma, eu vou ter 16 pontos num lado da pala, 16 no outro, 32 para frente e 32 para as costas. Então, 96, que foi meu total de correntes, dividido por 6, deu 16 correntinhas, certo? 16 pontos. Eu coloco 16 para cada lado e 2 vezes esse 16 para as costas, 2 vezes esse 16 para frente. Então, é essa a divisão que eu vou fazer já na primeira carreira da pala, que eu vou trabalhar em pontos altos. Como eu não quero que fique a marcação ali do fechamento das carreiras da pala, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir 3 correntes, né? Aqui já vai ser a frente. Então, eu subo 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço. E já faço aqui no próximo ponto o primeiro ponto alto da frente. Esse ponto aqui vai ficar para a parte do lado, certo? Ele vai contar depois para a parte do lado, que será o 16º ponto da última parte. Então, aqui eu vou fazer a parte da frente com 32 pontos agora. Aí, o fechamento da carreira sempre fica na parte do aumento, na parte das 2 correntes. Então, você vai trabalhar agora essa parte aqui, ó. 32 pontos. Um ponto alto para cada correntinha, já levando junto aquele fio do início. Depois que eu trabalhar esses 32 pontos, ó, já coloquei um marcador aqui no primeiro, que é de onde você conta esses 32 pontos, ó, a gente vai fazer o aumento. Então, eu trabalhei esses 32 pontos aqui, agora eu vou fazer o aumento aqui no canto. Para eu começar a formar aqui o canto, eu faço 2 correntes. E já no próximo ponto, eu faço o próximo ponto alto da sequência do lado. Então, agora, eu vou trabalhar aqui 16 pontos altos apenas, ó. 1, 2,
3, 4, 5, até chegar a 16. Trabalhei aqui os meus 16 pontos, ó, essa quantidade aqui. Agora eu vou fazer o outro canto, depois vou trabalhar 32 para a parte das costas. Tanto faz aqui, né? As duas partes serão iguais, frente e costas. Então, eu faço 2 correntes. E agora já vou no próximo ponto, né? Na próxima correntinha. E vou trabalhar essa quantidade, ó, 32 pontos. Então, continue o ponto alto para cada corrente até ficar com 32 pontos. Trabalhei aqui os 32 pontos. Agora, eu vou fazer o aumento, que são as 2 correntes. E vou trabalhar agora esta parte aqui, ó, 16 pontos. Então, eu vou aqui no próximo ponto e já começo essa sequência de 16 pontos. Você vai ver aqui, ó, que vai dar 15 pontos. Por quê? O 16º é esse das 3 correntinhas que eu subi aqui. Então, eu vou na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo e já tenho a primeira carreira da minha pala pronta. Então, na divisão, ó, quando eu dividir aqui, ela vai ficar assim, ó, retangular, certo? E ela vai ficando desse jeito, ó. E eu vou aumentando aqui nos cantos, naquele espaço de 2 correntinhas, e vou trabalhando as carreiras, e ela vai aumentando, vai crescendo aqui a minha pala. Então, agora, na próxima carreira, eu vou com um ponto baixíssimo até o espaço, subo 3 correntes e mais 2 para o aumento, e faço mais um ponto alto aqui nesse espaço. Então, sempre quando eu chegar no espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. E nos outros pontos, eu sigo apenas ponto alto sobre ponto alto. Normalmente, o aumento ele já vai sendo automático. É só você fazer aquele aumento nas 2 correntes de um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Cheguei no espaço do aumento novamente, eu faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E agora eu sigo ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhando assim para toda a carreira. Serão 16 carreiras no total para a pala. Então, eu cheguei aqui ao final da segunda carreira. Eu fecho sempre, ó, 1, 2, 3, com um ponto baixíssimo na terceira corrente e caminho com outro ponto baixíssimo para começar com 3 correntes para o ponto alto, mais 2 para o espaço. Então, agora você vai trabalhando até ficar com 16 carreiras, em torno de 17 centímetros, ó. Você vai ver que, ó, vai formando aqui a sua pala. Eu trabalhei aqui 16 carreiras para essa parte da pala, ó. Então, você vai contar aqui pelos espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Chegando a esse ponto, para mim, já tá ótimo para divisão para manga, ó, virando assim, essa vai ser a parte de cima dela. Juntando aqui, esse espaço já ficou ótimo aqui para mim. Se você achar que fica apertado, você prova em você pega a medida do braço da sua cliente e você vê essa medida aqui da circunferência. É aqui que você define a largura da manga e quanto mais você aumentar aqui, mais larguinha ela vai ficando aqui também. Então, se você acha que já chegou aqui na medida certinha do corpo, mas a manga tá apertada, você pode, ó, na hora de unir aqui, que eu vou ensinar na próxima carreira, você pode, é nessa hora que é muito importante que você prove em você, ou você compra a minha manga, tá? Então, a gente vai fazer a próxima carreira já com essa divisão. Então, eu fechei essa carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio aqui, ó.
Quando eu vier ali no meio e eu for caminhar com ponto baixíssimo, eu vou pegar as duas partes, ó, e eu já deixo a abertura aqui para a manga. Então, eu já pego as duas partes e já puxo aqui o ponto baixíssimo. E aí, eu subo 3 correntes e não faço mais o aumento agora. Agora, eu só vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto da minha base, ó. E aí, você vê que já fica a divisão para uma manga. E eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto, até chegar lá do outro lado, onde eu vou dividir para outra manga. Então, quando você chegar aqui no outro aumento, e você for fazer aqui o ponto, você não vai mais fazer aumento. Você vai pegar no meio desse V, junto com o outro V lá da parte de baixo, ó, para formar outra manga. E pegando os dois V's juntos, você vai trabalhar um ponto alto. Agora, você vai virar o trabalho e já vai lá para outra parte, que será a frente ou costas, tanto faz. E você vai trabalhando um ponto alto para cada ponto alto. E eu já deixei a outra manga aqui prontinha. Agora, você vai trabalhando um ponto para cada ponto da base, até chegar lá no começo da carreira. Ó, então, você vai vir trabalhando essa parte até chegar aqui no comecinho, onde a gente vai fechar a carreira, onde a gente subiu ali as 3 correntes. Ó, e você já tem as duas mangas divididas já. Cheguei ao final da carreira, dessa carreira da divisão da manga, eu vou finalizar. Aqui eu achei que ficou mais longe do primeiro ponto, então eu vou colocar mais um pontinho aqui no espaço e vou fechar aqui, ó, contando 1, 2 na terceira correntinha. Para que agora o fechamento das próximas carreiras ele fique invisível, como eu vou trabalhar? Como é tudo em ponto alto, para não ficar aquela marca de fechamento de carreira, se eu trabalhar a emenda invisível como eu faço no crochê circular, ele vai aparecer no meio do trabalho. Então, eu vou subir aqui 2 correntes e nesse mesmo ponto das 2 correntes, eu vou colocar mais um ponto alto. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base seguinte. Porque na hora que eu voltar, por que eu fiz esse ponto alto de aumento ali na mesma base das 2 correntes? Porque quando eu voltar a carreira, eu não vou fechar nas 2 correntes, eu vou fechar no primeiro ponto alto. Então, eu vou acabar diminuindo um ponto no final da carreira, por isso que eu faço esse aumento no início dela. Agora, você vai trabalhando um ponto alto para cada ponto da base e no final da carreira eu volto ensinando para você como fechar a carreira e iniciar a próxima, que daí para as próximas será da mesma forma. E agora a gente vai trabalhar carreiras de ponto alto sobre ponto alto para dar o comprimento da nossa blusinha. Então, agora trabalhe até o final da carreira. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira, ó, ao invés de eu fechar nas 2 correntinhas, eu vou no primeiro ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fica quase que imperceptível o fechamento. Praticamente não dá para ver. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou subir 2 correntes. Como eu pulei um ponto para fazer o fechamento, eu tenho que fazer o aumento. Então, eu faço um ponto alto na mesma base que eu subi as 2 correntes. Ó. O que acontece aqui? Ele compensa aquele ponto que eu vou diminuir no final e preenche aquele buraquinho que ficaria aqui do fechamento da carreira, caso eu subisse 3 correntes e fizesse normalmente, como é o modo tradicional que a gente conhece. Ó. Ele vai ficando assim o fechamento, ó, da carreira. Ele fica bem fechadinho. Então, você vai trabalhar agora o comprimento que você deseja para sua blusinha. Você vai trabalhando carreiras de ponto alto sobre ponto alto e vai trabalhando até chegar no comprimento que você quer para sua blusa. Depois que eu trabalhar aqui o comprimento que eu desejo para minha blusa, que da parte que eu dividi para manga, aquela carreira que eu dividi para manga até o final,
ó. Deu 30 centímetros. E a pala, ela ficou aqui só até na parte da divisão da manga. Ela ficou com 17 centímetros. Então, a altura total da minha blusa, ó, daqui do início até lá no final, ela ficou com 47 centímetros de altura no total. Nesse caso aqui, em número de carreiras, contando com aquela carreira da divisão da manga, deram 28 carreiras. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento. Eu não vou fazer um ponto aqui de biquinho, eu vou terminar ela reta. Só que para não acabar aqui nos pontos altos, que pode acabar também, porque ela fica retinha. Mas eu fechei a carreira aqui no primeiro ponto alto, subo 2 correntes e vou trabalhar uma carreira de meios pontos altos. Um meio ponto alto para cada ponto da base. Quando você terminar a carreira de meio ponto alto, você vai fechar no meio ponto alto, que é o primeiro meio ponto alto, e não nas 2 correntes. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vou alongar um pouquinho aqui o ponto, vou puxar o fio e vou cortar. O que eu vou fazer com esse ponto que eu alonguei? Eu vou puxar pelo primeiro meio ponto alto que eu fiz, ó. Puxei lá para trás. E vou puxar todo esse fio que eu cortei lá para trás. Depois eu vou fazer o acabamento dele. Agora, eu venho por trás do último meio ponto alto que eu trabalhei, pego aquele fio e puxo ali por dentro. Ó. O que acontece aqui? Fica como se fosse um ponto seguido, 2 alcinhas, e agora aqui por trás eu vou fazer o acabamento com uma agulha de tapeçaria. Então, eu vou colocar aqui numa agulha e vou fazer o acabamento aqui por dentro. Então, eu tenho que esconder esse fio agora, lá para dentro do trabalho, cuidando para não puxar muito aqui, para não repuxar, ó. E vou passando por entre os pontos, levando lá para a carreira de pontos altos. Vou fazer mais um pontinho de arremate ainda aqui nele, ó. Vou passar aqui por baixo e aí até eu pegar 2 pontinhos lá na parte de baixo. Vou pegar 2 alcinhas aqui de ponto, puxo o fio, vai formar uma laçada, passo a agulha por dentro dessa laçada e puxo. Ó, cuida para não repuxar muito aqui o final, ó, para não ficar marcado. Depois você continua escondendo por mais alguns pontinhos. Eu vou esconder só nessa parte verde aqui, que aí tem essas trocas de cores. Se eu esconder lá no marrom, vai aparecer. Você leva por mais alguns pontos. Quando ele estiver bem seguro, esse fio, aí você pode cortar. Ó, se você acha que o fio pode escapar aqui, você pode pegar um pouquinho, uma pontinha de agulha assim de cola quente, uma pontinha só bem pequena e colar a pontinha do fio que você vai cortar aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa parte da gola, ó, essa parte aqui de cima. Então, a parte de baixo da minha blusa, ó, ela fica assim. Aqui para a parte de cima, eu também vou fazer uma carreira de meios pontos altos. Eu vou começar aqui no pontinho, ó, nessas correntinhas eu vou pegar, né, que são as correntinhas iniciais. E vou começar aqui nesse pontinho ao lado do aumento, fazendo 2 correntes. E cada meio ponto alto que eu trabalhar, eu já escondo aquele fio inicial. E vou levando ele junto com os pontos, ó. Terminei aqui a carreira
de meios pontos altos, vou fazer o mesmo arremate da parte de baixo. Então, pulo as duas correntinhas, eu vou no primeiro meio ponto alto que eu fiz, vou alongar o último ponto que eu fiz, né? Venho por trás dele e puxo aquela laçadinha lá para trás. Eu vou cortar o fio e vou puxar todo aquele fio lá para trás. Agora eu venho por trás do último meio ponto alto que eu fiz, pego aquele fio e puxo ali por dentro, ó. E esse fiozinho eu coloco na agulha de tapeçaria e faço o acabamento. Agora aqui para manga, a gente vai fazer também o acabamento em meios pontos altos. Eu vou começar aqui, ó, antes daquele ponto onde eu uni as duas partes para formar a manga. Então, eu posso começar aqui por trás, pela parte de trás da blusa. Deixa um pedaço de fio bem grande, porque eu vou esconder esse fio aqui, ó. Posso começar aqui por trás, ó, para eu ter bastante pontos para esconder. Eu vou subir duas correntes e vou trabalhando um meio ponto alto para cada ponto da base, escondendo aquele fio do início. Vou levando ele junto por uma boa quantidade de pontos, para ele ficar bem preso. Ó. Quando eu chegar aqui nesse espaço, que eu tenho o meio ponto alto, um ponto alto na base, né? Depois eu tenho aqui um ponto alto que eu prendi as duas partes para formar a manga. Eu vou fechar um pouquinho essa parte, ó. Então, vou lá naquele ponto onde eu fiz a divisão, faço um meio ponto alto. E vou lá no próximo ponto, faço um meio ponto alto. Sempre escondendo aquele fio do início, ó. Cuidando para não puxar ali e franzir. Vou levando esse fio e vou trabalhando um meio ponto alto para cada ponto da base. Vou fazer isso para as duas mangas, ó. Quando eu terminar a minha carreira, eu vou alongar um pouquinho o ponto, eu vou vir aqui no primeiro meio ponto alto que eu fiz, não nas duas correntes. No primeiro meio ponto alto e levo esse fio lá para trás. Ó. Agora eu corto o fio e puxo todo ele lá para trás. Toda essa parte que eu cortei. Eu venho pelo último meio ponto alto que eu trabalhei, saio no meio dele, pego esse fio e puxo lá para trás. Ó. Ele vai ficar como se fosse mais um meio ponto alto ali no meio, não fica a marca do fechamento. E agora aqui por dentro eu vou esconder com agulha de tapeçaria, como a gente fez lá nos outros acabamentos, na parte de baixo. Depois que você finalizar o acabamento das duas mangas, vai ficar assim. Lembrando que, se você quiser a manga mais comprida, antes dessa parte do acabamento, você trabalha mais carreiras de pontos altos. E só depois faz essa carreira de acabamento de meios pontos altos. Você pode, inclusive, continuar e fazer ela de manga comprida. Tem várias possibilidades. Por exemplo, você pode continuar essa blusa fazendo um vestido, fazendo ele mais larguinho aqui na parte da pala, trabalhando mais carreiras. Então, você pode fazer uma blusa 3/4, você pode fazer várias peças a partir dessa blusa com mangas. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz uma blusa de crochê com mangas curtas.